Olha o ponto que chega. Tem gente morrendo, tem gente tendo morte cerebral, perdendo a visão, pra só agora alguém estar fazendo alguma coisa, se é que vão fazer. Porque quem está por trás disso, pelo que a gente tá vendo, é o sistema criminoso. Essa turma não se importa com a vida humana, ué. Eles só querem saber da grana. Não adianta, a gente tá lascado, rapaziada. A gente tá lascado. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Você deve ter ouvido as notícias que estão adulterando bebidas alcoólicas com metanol. Vamos ver. Tivemos uma morte, outra pessoa ficou cega, são diversos internados em estado gravíssimo. O PCC tá envolvido nisso depois de perder posto de gás. Eu não sabia desse detalhe, ô Bob Esponja. Não sabia. Por isso que eu não tinha entendido ali o paralelo do PCC com esse negócio. Cara, isso aí do PCC é o seguinte. Uma vez que foi dito que a gente tá num narco-estado, então não surpreende tanto que o PCC esteja por trás disso daí, né? Agora, a gente volta para aquele mesmo ponto, rapaziada. Seria possível acabar com todas as organizações criminosas desse país e ter um controle, digamos assim, de pelo menos uns 90%? Sim. Sim. Com certeza. E relativamente fácil ainda. Esse que é o pior de tudo. Agora, quem é o nosso presidente? Nós somos governados por criminosos. Então, se a linha de frente que manda no país é de criminosos, como que a gente vai mudar o Deep State, que é quem manda realmente? Porque o presidente ele é só o testa de ferro que é colocado lá por uma elite satânica que está por trás. Então, se a gente não consegue colocar um presidente de verdade que vá combater tal elite, que tenha o apoio da população, que a população entenda isso de uma vez por todas, que não existe esquerda e direita. Não adianta! Não muda! Na Rússia, a cultura não adianta! E é crime. Eles também são do sistema. Claro que são, mas é diferente. É óbvio, a Rússia é outro patamar. A comparação entre Rússia e Brasil, ela é inexistente porque Rússia é uma potência. Toda vez que um país é potência, ele tem uma régua muito maior de capacidade de decisão em detrimento de um país subdesenvolvido que nem o nosso, entendeu? O Brasil, ele é colônia. O Brasil é brutalmente colônia. A Rússia não é. Não é uma colônia de banqueiros. Então é claro que lá você terá atitudes diferentes. Você tem uma régua de lei que funciona muito acima da nossa. Porém, não deixa de ser do sistema. Eles jogam o mesmo jogo. A diferença é que eles usam o poder que eles têm. Entendeu? É outra história. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Estados Unidos está nas mãos dos sionistas. É capacho do sistema satânico. Mas é uma potência, tem bomba atômica, tem o dólar, tem base militar espalhada para o mundo inteiro. Por quê? Para fazer o jogo deles. Então são países que têm uma régua de decisões, eles operam de forma totalmente diferente. Entendeu? O Brasil, ele não opera em nada, ele é só cadela, mais nada. Existe a suspeita que o PCC está por trás disso tudo, da mesma forma que esteve por trás, adulterando os combustíveis também. Bob Esponja. Nós já compramos combustível adulterado por causa de canalhas que votaram a favor deste adulterado é pouco, nosso combustível é falso. Crime contra o povo brasileiro, e ainda temos que aguentar o PCC. Mas o mais aterrador dessa história toda é o que está por trás da cortina de farsas, da guerra de torcidas que você vê todos os dias. E é disso que eu vou falar hoje aqui. Então preste bastante atenção, principalmente se o seu coraçãozinho for muito fraco. Antes de começar esse vídeo, eu quero perguntar, você já verificou a sua inscrição nesse canal? Porque isso é muito importante. As pessoas são desinscritas do canal pelo Felipe próprio Garcia Google. mandou R$5. O cara me assiste aqui O todos seu os dias, bosta, aí quando o vai ver, tempo que não tem você inscrição ficou nenhuma. enrolando nessa Enfim, vamos bosta lá. de live Uma das coisas daria mais para você estranhas neste caso do metanol foi o governador Tarcísio dizer que não existe indícios nenhum do PCC envolvido nisto. Qual sua opinião? Mandou R$5,01. Ele é político, Fala, né? Claro que ele vai falar isso aí. Indo pra academia direto e foi estompando geral. Sendo que César mandou R$5. Será que é porque dois dos seus principais articuladores nas esferas federais do poder, falando deles, Antônio Rueda, as veias quase saltando, vai tomando, União Brasil,
e Ciro Nogueira, que é articulador do Tarcísio também, ambos foram delatados por ter envolvimento com Caralho, esse que esquema. vontade Antônio de dar Rueda, a bunda que é da porra, presidente do tô Partido com União tesão de Brasil, argola no dizia que brioco comprar, chanchando por delícia e comprar por último aeronaves beijo que de serviam homens, ao primeiro cavalos comando e da capital. jumentos. E ele nega isto tudo. Ciro Nogueira também foi delatado, inclusive consta como denúncia na Polícia Federal, assim como o Rueda também, por receber dinheiro de propina, dinheiro vivo ali. A grande verdade é que as facções já lucraram mais de 453 bilhões de reais no mercado formal. Não é tráfico de drogas, não é, entendeu? Mercado formal. É o posto de fachada que eles usam para colocar metanol, é a fábrica de bebidas, que eles estão nem aí se você vai morrer, se você vai ficar cego, mete metanol dentro também. 453 bilhões de reais. Dá ou não dá para comprar muito político sedento de poder? Então, o que preocupa mais nessa história toda são os tentáculos por trás das cortinas. Dois grandes projetos de lei estão passados e esses projetos visavam justamente dar lucro e proteger a galera do PCC. O primeiro deles foi a PEC da blindagem, que o Mamacó... Que o Nicolas Ferreira aqui, a gente sabe, vocês sabem qual que é a minha visão sobre, lógico, a política no geral, mas aqui, mesmo sabendo que o Nicolas, ele é mais um que tá jogando o jogo, isso daqui que ele fez foi de uma coisa assim, tão vergonhosa, tipo assim, é incrível, cara, incrível, bicho. Eu quero dizer o seguinte, mesmo ele sendo um NPC, poderia ter um pouco de, né, pudor, assim, ter um pouco mais de bom senso. Isso aqui foi feio pra caramba, né, velho? Puta, esse aqui, tipo assim, foi meio que... Ele terminou, assim, de dar o tapa na cara da gadaiada, que fica lá batendo palma, entendeu? Sabe? Que coisa chata, irmão. Que coisa horrível isso daí. Ô, cara. Pote votou junto com todo o pessoal do Centrão. E essa PEC da blindagem visava proteger quem? Justamente Antônio Rueda, presidente de partido, Ciro Nogueira, que foi denunciado agora, constando na Polícia Federal. Não pode, não tem como ser favorável. Uma pessoa que está do lado do povo não pode ser favorável a uma PEC dessa, porque isso vai proteger bandido. Tá? Não adianta, não adianta. E mesmo que você queira usar o argumento, não, mas eu vou votar a favor disso também para proteger os bons que estão atuando aqui. Mas a gente precisa saber o quê? Que a maioria é ruim. Eis a questão. Viaje, Xandão, por favor, tamo junto. É? Então, o político Viagem. que cometesse algum crime, Viagem. tivesse envolvimento com Viagem. facção criminosa, Viaje. antes de qualquer coisa, ele Viagem. precisaria passar, Viagem. né, pelos próprios Viagem. políticos. Os próprios políticos que vão dizer, Viagem. não, esse aqui você vai investigar, esse aqui Viagem. você não vai investigar, esse aqui Viagem. você pode ir Viagem. atrás ou não. Viagem. Viagem, caralho! Viagem. E o Mamacote, Viagem. o Nicolas Viagem. Ferreira, votou a favor. Infelizmente o menino Nicolas vive na sombra do mito. Mas isso aí a gente já sabe, eu já cansei de falar isso aqui. A questão não é essa. Eu tô falando que mesmo assim, mesmo o cara tendo tido aí o lastro que teve com o Bolsonaro e tal, nessa PEC aqui, ele podia ter um pouco mais de... Pô, você entendeu o que eu tô falando? Eu não tô falando que você tem que esperar o certo desses caras. Eu tô falando que, assim, essa PEC, ela é tão ridícula, mas tão ridícula, que até pra esses caras aparecerem sendo a favor dela, é mais ridículo do que o ridículo, entendeu? Porque é um absurdo isso aqui, cara. E, não tem mais limites pro poder satânico conseguir ainda mais poder, entendeu? De proteção pros bandidos que governam essa nação. Eis a questão. Os caras estão fazendo tudo na cara dura mesmo assim, ó, na cara do gado. Tá entendendo? A favor. Assim como o Nicolas Ferreira votou a favor para aliviar a barra do cara. Inclusive, isso aqui que o Nicolas fez, terminou de extinguir aquela coisa ainda que eu achava que esse moleque, tipo, podia ser algum, sei lá, algum esparadrapo ainda no meio desse bando de canalha aí, né? Já tô vendo de outra forma agora. O cara que assassinou a Marielle, o mandante por trás do crime da Marielle. E é impressionante como a Gadolândia, por ser ou favorável a Jair Bolsonaro ou qualquer coisa... Estão te chamando de Pinóquio, Xande. Quanto mais mente, mais cresce o nariz. É o contrário, na verdade, né? De tanta verdade que eu falo nessa live, era pra eu nem ter mais nariz. Era pra ter resetado tudo, ficar sem nada. É só verdade aqui, ó. Só lapada, ó. Tudo. Tudo. Literalmente tudo que o Super fala é a verdade. Tirando pessoas da Matrix desde o final de 2020, irmão. do tipo, ter sido encantado, ter tido essa lavagem cerebral, não consegue cobrar o absurdo. Ninguém, sabe, se fosse realmente um povo consciente, estaria todo mundo lá no Instagram, seu vagabundo, você votou pela PEC do bandido, seu lixo, seu maldito, não sei, eu não tô fazendo nada. E eu sou tido aqui como louco, completamente louco. A PEC da blindagem passou na Câmara dos Deputados, uma votação relâmpago de uma série de canalhas, e depois foi barrada no Senado. Graças aos senadores? Não. Graças à população que começou a cobrar.
graças a mim, graças a você. Esse é o poder que o povo tem quando cobra e não fica lambendo. Da mesma forma que o povo, na verdade, o único poder que existe é do povo. O problema é que as pessoas não conseguem despertar porque o sistema também não deixa. É muita mentira jogada na cabeça delas. As pessoas estão distraídas. Por que que existe o sistema onde você vai para a escola, para a universidade e arruma um trabalho de NPC? Vai pagar a conta. Correndo atrás do vento eternamente, como diz a sábia palavra da Bíblia. Por que que eles querem te transformar nisso? Num cara que só come abobrinha, perde testosterona? Por que vocês acham? Por que que eles mentem sobre a forma da Terra? Por que que eles mentem sobre de onde você veio? Oh, meu Deus do céu. É isso enfraquece totalmente a luta pela verdade. O único poder que sempre existiu no mundo, desde que o mundo é mundo, é do homem, é do ser humano. Quando as pessoas se juntam em prol de uma verdade, a mudança acontece. Não tem outro jeito. O problema é que aqui a luta não é de humanos contra humanos. Se as pessoas despertassem 100%, desplugassem da Matrix, elas perceberiam que a luta é contra os principados e as potestades. Quem são? Quem é? São todos representantes do demônio. Mas como que você faz para as pessoas entenderem isso aí? Aí quando aparece um cara que nem eu aqui falando sobre TP, sobre ida à lua, sobre geopolítica, falando que o presidente tem que ser um ditador a favor do povo, falando que a Bíblia é verdade. Eu sou o quê? Esquizofrênico, entendeu? Duas botas de político. E o segundo projeto de lei, primeiro essa PEC, o segundo projeto de lei que beneficiou imensamente o PCC, que se infiltrou dentro do... Como o Bitcoin poderia vencer o sistema da besta? E quem te falou que o Bitcoin vence o sistema da besta? O Bitcoin é uma ferramenta que te ajuda. É uma espada. Fazer o povo se dividir. Nunca terá revolução porque o povo é um bando de gado. O povo é gado, o povo não está apto a receber a verdade, em primeiro lugar. E além disso, nós temos o sistema da mídia que mente. Então é muito difícil de um cara que nem eu, por mais que eu me esforce para falar verdades, consiga despertar todo mundo. Porque não depende de mim, depende do Criador. A Bíblia já fala isso, o caminho ele é estreito. Aqueles que serão os eleitos, aqueles que compõem a igreja verdadeira de Cristo, essas pessoas que estão despertando e que vão despertar no futuro, é uma minoria em comparação com a maioria. Vocês estão entendendo? Isso já aconteceu, não há nada de novo debaixo do sol. Quem a democracia escolheu? Pronto, foi Barrabás. Vocês entenderam? O povo nunca estará, em sua maioria, pronto para escolher a verdade e se manter nela. Não. O que existirá são pessoas de todas as partes do mundo que já são predestinadas a despertarem. Não adianta. Agora aqui nessa live nós estamos falando verdades e comentando coisas que agregam, que despertam. Mas, ao mesmo tempo, a gadaiada tá aí, irmão, ó. Os caras estão preocupados que o Cariani vai fazer vídeo com a Virgínia. Os caras estão preocupados de não sei quem foi corno. Entende? Os caras estão batendo palma pro Neymar. Sabe? Estão apostando no Tiger. Estão ouvindo a Anitta. Você entendeu? Estão indo usar droga, estão andando com pessoas ruins, estão dando o cu. Bazed Super mandou R$5. Fala Super, voltaram com as músicas... Fazendo ritual satânico. Haja essa música Bazed. Essa parada. Então, de verdade mesmo, eu agradeço a Deus todo santo dia por ter vocês aqui na live comigo, Super pessoas que param pra escutar, apesar de toda a parte da zoeira e entretenimento da live. Mas são pessoas que estão encaminhadas, certo? Não é por acaso. Isso aqui não é por acaso, pode ter certeza. O setor sucro-alcooleiro foi a PL do combustível do futuro. Batizar a gasolina com 30% de álcool. Por quê? Quando você batiza a gasolina com 30% de álcool, é muito mais difícil você conseguir perceber adulterações feitas ali. Primeiro porque o PCC já se infiltrou dentro do setor sucro-alcooleiro. Então, para eles, já é maravilhoso se o governo passa lá a adulteração Super, mandou do seu combustível com 30% de álcool. Há 11 anos Super, atrás, vi alguns o Manuel supostos ele estava testando aqui o teor alcoólico na gasolina, né? O problema é o seguinte, o teste mais usado na fiscalização dos postos é o teste de proveta. Ele mede quanto álcool total existe, mas não diferencia etanol de metanol. Assim,
Se a lei hoje permite 30% de álcool e o teste encontra 30% ou 31% de metanol, por exemplo, parece tudo certo, mesmo que seja tudo metanol. Para descobrir o metanol, é preciso uma química específica. Vocês acham que o governo, que foi aquele mesmo que permitiu que essa gasolina fajuta entrasse em circulação, está preocupado em fazer um teste de rigor para saber sobre o metanol, o nível de metanol que está ali? Olha o ponto que chega. Tem gente morrendo, tem gente tendo morte cerebral, perdendo a visão, para só agora alguém estar fazendo alguma coisa. Se é que vão fazer. Se é que vão fazer. É aí que está o ponto. Provavelmente o que eles vão fazer? Eles vão fazer alguma coisinha, botar um esparadrapozinho para amansar o gado. E ó, as coisas continuarão do jeito que estão. Por quê? Porque quem está por trás disso, pelo que a gente está vendo, é o sistema criminoso. Essa turma não se importa com a vida humana, ué. Eles só querem saber da grana, controle. Ué. Não adianta, a gente tá lascado, rapaziada. A gente tá lascado. Essa análise só pode ser feita de maneira laboratorial, ou em cromatografia, ou em espectroscopia. E isso... Você acha que se a gente vivesse num país sério, imediatamente não teria uma penca sendo presa agora, nesse exato momento? Os desgraçados satânicos por trás disso? Hã? Não tem nos postos. Quando você aumenta o teor de álcool na gasolina, você tem mais espaço para diluir sem levantar suspeitas. Quando a gasolina tinha 22% a 25% de etanol, se você adicionasse 5% a 10% de metanol, você poderia elevar muito o número e já chamaria a atenção. Agora, com 30% permitido, um fraudador ele pode substituir parte do etanol por metanol ou misturar mais álcool total sem ultrapassar que age rapidamente e se a for etanol? música Porque você está autoral do lucrando Juninho também. Madara. Porque cooptou. E cooptou, né? Cooptou. Ano que vem eleição e todos os NPCs vão esquecer disso. Pode anotar, sim. Falei, Xandão, Claro, cara, você não daqui acha uma semana eu vou que esquecer. Eles roubaram mesmo, ameaçando aqueles que eram donos de usina e tudo mais para vender para eles postos de gasolina, etc. O tamanho do rombo, 453 bilhões que eles conseguiram lucrar na economia formal. Imagina na economia informal. Você tá louco. Na economia criminosa. Ó, olha o tamanho do poder que tem o PCC, essas organizações criminosas hoje, rapaziada. Os caras são literalmente bilionários. Se bobear, trilionários. Já. Olha isso. No mercado negro. E o Kim Kataguiri... Os caras estão operando num nível de renda, de PIB, de países menores por aí. É loucura isso. Adonis Santiago mandou R$5. É a moeda fiduciária. É o poder da moeda do demônio. O PCC é mais rico que o Brasil. É verdade, porque toda a nossa riqueza ela é desviada para pagar o sistema banqueiro, os banqueiros, o sistema financeiro. Com diversos desses políticos que as pessoas mamam, do PT... Bosta de País mandou R$5. Olha o nível dessa bosta de narcoestado e os caras se preocupando com os supostos comunistas e os supostos tiranos de direita. Isso Já aí. era. Isso aí. Enquanto isso, vai lá falar que a luta é contra comunista, contra direitista, nazista. Aí, tá aí, ó. Próximo herói da Terra, filho do Xandão, mandou É tudo R$5. conversa, irmão. Tudo novela. Fala, Xandão. E do pessoal votaram para adulterar o combustível. E ainda tem um canalha lá que coloca engenheiro antes do nome, que é um negócio patético. Não, o Kim Kataguiri votou pelo máximo possível de etanol na gasolina porque tinha o mínimo possível de etanol na gasolina. Como é que um cara desse pode ser tão canalha? Sendo que o mínimo possível do E30 é justamente o máximo possível da lei anterior. E o vagabundo do Kim Kataguiri ainda diz o seguinte, não, eu votei porque senão não teria limite. Como é mentiroso, tinha o limite anterior que era de 27%, que já é absurdo. Agora, quando você para pensar a respeito disso, o mais aterrador de tudo... Kim Kataguiri, patético isso aqui também, hein? É o que fez o Kim Kataguiri, que sempre teve um discurso contra o setor sucro-alcooleiro, contra esse tipo de canalhada, de repente, não só votar a favor, mas ficar quietinho. Todo mundo que ia cobrar ele chamava de burro. Ele não alertou ninguém. Recebeu o quê? Uma relatoria? Recebeu uma subprefeitura? Isso que é aterrador. E as pessoas fanatizadas, encantadas pelo discurso político, não conseguem cobrar o político que prometeu a elas o futuro perfeito. Vini Aura mandou R$5. Quem acredita em promessa de política é o Salve, quê? Super Saiyajin, Otário. reaja a esses Ponto. novos- Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.